Olha só, meus queridos, o que acontece quando o técnico não verifica se há curto na lavadora. Coloca uma placa nova e olha no que deu. Triac em curto, pessoal. Exatamente, triac da eletrobomba em curto. Quer ver mais? Olha só a novidade. Fala, meus queridos, sejam bem-vindos aqui no canal Tecmax Service, solução em qualidade. Hoje eu tenho um vídeo sensacional para te mostrar a respeito desta placa aqui, ó, que aconteceu com o técnico que não verificou a lavadora se ela estava em curto e acabou colocando uma placa nova e novamente a placa entrou em curto. Quer saber? Então acompanha a gente aqui agora, na íntegra, para você saber o que aconteceu. Eu vou deixar os avisos para o final, para você acompanhar agora. Fechou? Então bora lá. Meus queridos, é o seguinte, o que aconteceu com essa lavadora e por que eu fui chamado na casa do cliente? O técnico, ele comprou uma placa nova, certo? Segundo o cliente, o técnico comprou uma placa nova e novamente a placa entrou em curto, pessoal. Isso mesmo, ela entrou em curto. Então, o que acontece? Por falta de experiência do técnico, ele colocou esta placa aqui lá, ó, na lavadora do cliente e ela novamente entrou em curto. A eletrobomba não funcionava, mas acionava a trava da tampa direto, tá? Mas como assim, professor, acionava a tampa da trava direto? Sim, meus queridos, a eletrobomba ela não funcionava, mas quando ele colocou a placa nova, certo? Lá no lugar, conectou os cabos lá certinho na placa, assim que ele ligou na tomada e colocou para centrifugar, a eletrobomba ela não funcionou, tá? E a trava acionou, certo? E aí ficou aquele impasse, aquela dúvida do técnico e o técnico não voltou mais na casa do cliente e nós da Tecmax Service aqui fomos acionados para ir na casa do cliente. Agora, olha só como é que estava a máquina do cliente, cheio de sabão em pó, meus queridos. Olha só, enquanto você visualiza esse vídeo, olha como é que estava a máquina do cliente. Exatamente o curto aconteceu aí, meus queridos, tá? Com esse sabão em pó aí, tá bom? Só que não para por aí, tá? A eletrobomba também estava molhada, ou seja, ela entrou em curto, tá bom? Por ela entrar em curto, o triac da eletrobomba, ela também entrou em curto, tá bom? Então foi isso que ocasionou, ou seja, desencadeou novamente o triac do acionamento da eletrobomba entrar em curto. Então por isso que eu falo, antes de trocar a placa, meus queridos, você técnico, você cliente, verifique se não há curto na lavadora, porque se haver um curto na lavadora, vocês vão perder uma placa nova, novíssima e cara, né, meus queridos? E cara, por quê? Porque a placa da Electrolux está muito salgada no mercado, muito cara. E muitos aí clientes até desistem de arrumar a lavadora, tá bom? Por causa do preço da placa que tá absurdamente cara, tá bom? Mas, como nós aqui da Tecmax Service somos especializados em reparo de placas eletrônicas e também mecânicas de lavadoras, fomos contratados para fazer esse serviço, tá? Então, estamos aqui com a placa do cliente, tá bom? Que foi aqui, né? Nós já abrimos aqui, tá bom? Abrimos aqui, ó, certo? Então, como nós aqui abriu de forma certa e correta, tá vendo? Olha, opa, deixa até cair aqui o nosso cortezinho, a nossa tampinha. Então, olha aqui, pessoal, o que acontece nessa situação? A gente já, certo? Aqui, ó. Tá aqui o nosso triac da eletrobomba, tá vendo aqui, ó? Fechado, bonitinho, tá bom? Olha lá, ó. Já vamos trocar esse componente, tá? Olha lá que bacana. Abrimos certinho para depois fazer o quê? Tampar aqui o nosso triac. Outra coisa que também entrou em curto foi esse resistor aqui, meus queridos, R21, tá vendo?
Eu vou colocar o valor dele na tela agora, vai aparecer aí para vocês agora o valor desse resistor aí do R21. Tá bom? Tá ele bem aqui, ó. R21. Vou colocar o valor dele para vocês aí agora. E o que que acontece? Vamos substituir o triac, certo? Vamos substituir o triac. E assim que substituir o triac, a placa vai voltar a funcionar normalmente. Graças a Deus o microcontrolador não entrou em curto. Porque se entrasse, aí sim seria outra placa nova, tá bom? Aí sim seria outra placa nova. Ao menos que eu tenha uma LT15F, que essa aqui é uma LT15F, que esteja aí com componentes arrancados, e eu tenho um microcontrolador para fazer a substituição, aí também dá super certo. Mas nesses casos, quando você não tem, certo? Quando você não tem um microcontrolador, não tem o que fazer, aí é outra placa nova no lugar, tá bom? Mas depois eu vou fazer um vídeo para você, falando sobre aonde achar um curto no microcontrolador, certo? Como achar um curto no microcontrolador, de que forma achar e de que forma não mexer na placa antes de saber tudo aquilo que eu vou falar para vocês, tá bom? No próximo vídeo, tá bom? Vou ensinar isso para vocês aí também, para vocês não sair, né, arrancando resina da placa inteira e se matando por uma coisa simples que você pode descobrir aí em 2 minutinhos, tá bom? Aí o que acontece nessa situação, meus queridos? Era só ter verificado o curto. Como que eu verifico um curto na lavadora? Era simples. Era só pegar ali, por exemplo, o fio comum que alimenta a eletrobomba e a saída, né, do fio também que aciona lá o triac, o que o triac aciona ela. Ela só colocar ali, certo? O seu alicate amperímetro do fio ali, por exemplo, o fio comum, que seria o fio azul, né, que é o AC2, e também, que é o comum das cargas, né, o AC2, e na saída da eletrobomba lá. Ia dar super certo. Se acusar um curto ali, com certeza a sua eletrobomba estaria em curto, tá? Por que que fecha curto? É porque as bobinas que existem dentro da eletrobomba, elas acabam carbonizadas, né? Um encostando na outra ali, né? Quando começa a se molhar, começa a esquentar, acaba que aquela proteção, aquela resina do cobre, acaba que perde, né? De tanto que aquece e aquela resina sai. Então por isso que encosta uma na outra, causando curto, tá? O curto-circuito aí na placa. E pode também até causar queima do triac, do triac e também do microcontrolador, tá bom, meus queridos? Então, foi justamente isso que aconteceu com a cliente, que o técnico, ele não conseguiu resolver, ele deixou a placa lá, certo? Deixou a placa lá, foi embora e não respondeu mais a cliente. Por quê? Porque ele não se atentou com esse critério, não verificou tudo primeiro antes de instalar uma placa. Tá bom? Então, eu falo novamente com vocês. Antes de instalar uma placa nova, verifique se a lavadora está em curto. Se você não é habilitado para isso, chame um técnico aí, né, da sua confiança, ou até mesmo você também pode fazer no setor que entrou em curto, por exemplo, na eletrobomba, era fácil. Era só pegar ali, por exemplo, o alicate amperímetro na escala de continuidade e colocar ali no fio azul, certo? E no fio que alimenta a eletrobomba, que seria lá, né, o pino responsável pela alimentação da eletrobomba, tá bom? Se apitasse um curto ali, se desse um curto ali, com certeza emitiriam um apito sonoro, tá bom, meu querido? Então é simples de achar um curto na lavadora, muito simples, tá bom? Mas se não é simples para você, tá? Depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso também, tá bom? Que também vai ser simples para você, beleza? Então, era exatamente isso que eu queria falar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como achar um curto na lavadora, aqui na placa, perdão. Como achar um curto aqui na placa, certo? Muito simples. Você coloca na escala de continuidade, tá? Justamente aqui, ó. Olha lá, ó. Escala de continuidade, na escala de BIP, ó. Tá vendo? Na escala de BIP. Então, na escala de BIP, você, ó. Então, na escala de BIP, você consegue
saber se tem algum triac em curto. Como que eu vou saber isso, professor? Como eu vou medir sem abrir toda a placa? Vocês lembram que eu falei do AC2 com vocês? Então vocês vão pegar o pino aqui, ó. Esse pino aqui é o AC2. Olha lá, ó. Esse pino aqui é o AC2. E vamos pegar esse outro pino aqui, ó. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Então isso me indica que o triac da eletrobomba está em curto, tá? Por quê? Porque a eletrobomba estava em curto. Então por isso que ocasionou o curto, tá bom? Novamente para você ver, ó. Tá vendo? Olha lá, tá me dando ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui no multímetro lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha lá, ó. Tá me dando uma resistência, ó. Olha lá, ó. Tá me dando uma resistência de 38 ohms, pessoal, tá? Tá me dando uma resistência de 38 ohms ali, ó. Olha lá, 38,6 ohms, tá bom? Ou 38R, como preferir. Tá joia? Olha lá. Então tá em curto, tá? Por ser um triac, ele tá em curto. Então aqui tem que substituir o triac e ele volta a funcionar normalmente, tá bom? Eu vou fazer a troca do triac e vou mostrar para vocês aqui na prática aonde olhar o componente, aonde, né, fazer a aferição no próprio componente, tá bom? Então, meus queridos, aqui é assim, piscou, já era. Já foi trocado o componente, tá bom? Então, o que acontece aqui nessa situação? Já foi trocado o componente, que é um triac, tá bom? Aqui, ó. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui aí para ficar melhor para vocês, ó. É um triac, ó lá. Certo? Tá aqui, ó, um triac, ó. Tá bom? Esse é o triac da eletrobomba, que tá relacionado ali o curto, tá bom? E aqui foi trocado, tá, por um novo triac, tá bom? E foi trocado o resistor, tá, que é o resistor de 75 ohms, tá bom, pessoal? Que é aqui, ó, lilás, verde, preto e dourado, ou seja, essas cores, elas estão me falando que é um resistor de 75 ohms, ou 75R, tá bom? Então, nessa situação o curto sumiu, tá? Então vamos lá verificar se o curto realmente sumiu, tá? Vamos colocar na escala aqui de apito sonoro, de bip, né? E vamos colocar lá no AC2 e o pino da saída da eletrobomba. Olha lá, meus queridos, não deu nada, tá vendo, ó? Não deu nada, certo? A AC2 está aqui e o pino da saída da eletrobomba, ó, não me deu nada. Porque se desse, ó, estaria em curto, mas não deu nada, nem AC1 e nem AC2, ó, não me deu nada. O certo é AC2 com o pino aqui da saída da eletrobomba. Olha lá, não me deu nada, beleza? Isso indica que o meu curto desapareceu num passe de mágica. Mas vamos pegar o componente defeituoso, tá? Que é esse componente aqui, ó, que é o triac da eletrobomba. Então eu vou deixar bem perto aqui para vocês ouvirem, ó. Vamos colocar nesse terminal aqui, ó. Olha aí. Viu? O bip. Agora nós vamos medir a outra aqui, ó. Ó. Ó, tanto aqui. Então, ou seja, ambos os terminais aqui, ó, do triac da eletrobomba estão em curto, certo? Ou seja, não presta mais, jogar fora. Finalizou aqui, meus queridos. O que vocês vão fazer? Fez o acabamento perfeito. Vocês vêm aqui, ó, e tampa novamente. Olha que bacana, olha que beleza, olha. Vocês vão e tampa novamente, tá? E põe uma fita aqui, ó, tipo um durex ou uma fita silver tape. Acabou. Se acontecer algo novamente, você pode vir cá e tirar, tá bom? Para fazer outra manutenção, se caso acontecer um curto novamente aí, tá bom? Já tá mais fácil de vocês mexer, beleza? Pessoal,
É basicamente tudo isso que eu queria dizer para vocês. Então, eu trouxe aqui direto da íntegra para mostrar para vocês, tá? O que acontece quando um técnico, ou até você mesmo que está assistindo esse vídeo aí, quer trocar a placa por conta própria, não verifica se o lavador está em curto e acaba dando isso aí, tá bom? Queimando a placa ou até mesmo entrando em curto ou um componente que vai ser acionado. Tá bom, meus queridos? Então, vou deixar aqui os avisos aqui, tá? Quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações, certo? E compartilha esse vídeo aí que vai ser de grande utilidade, tanto para você quanto para o seu amigo ou vizinho aí, tá bom? Então, meus queridos, sobre o curso de placas Electrolux, tá bom? O curso de placas Electrolux tá promocional, tá top, tá? Vale a pena conferir, eu vou deixar meu link na descrição do vídeo. Quem quiser conferir, tá? Me chama no link do WhatsApp que eu vou dar mais detalhes sobre isso. E também sobre o suporte técnico, tanto da Brastemp quanto da Electrolux, tá bom? Que é show de bola. Mas também temos um suporte técnico aqui da Electrolux, que também é sensacional. É muito top. E vocês vão aprender muito, muito, muito com isso. Tá bom, meus queridos? Então, dúvidas, me chame no link do WhatsApp que eu vou dar mais detalhes para vocês que vocês vão gostar demais. Tá bom, meus queridos? Meus queridos, muito obrigado por vocês ficarem até o final assistindo esse vídeo. Brigadão aí pela disponibilidade. Valeu mesmo. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tamo junto!